Boa noite. Eu sou o professor Boni e hoje a gente vai falar sobre conjuntura econômica, certo? A proposta é discutir análise de conjuntura, indicadores e políticas. Eu estudei também em Brasília, fiz meu mestrado na Universidade de Brasília. E lá conheci muitos meandros da política nacional, da economia nacional. É muito interessante. Então a gente tem que entender que conjuntura é um encontro de acontecimentos, não é nada isolado, não é um fato isolado. Conjuntura, na verdade, é uma consequência de várias decisões, ações e influências variadas. Então, a proposta de você entender, procurar compreender a conjuntura econômica tão em voga, tão em discussão ultimamente, com essa história de afasta um presidente, nomeia outro, outra equipe econômica, outras situações, outra política, é determinante para a gente entender como a conjuntura econômica define os rumos da economia, certo? Então, vamos para o quadro entender, fazer uma análise um pouco mais criteriosa, porque assim, da conjuntura deriva situações que vêm de fenômenos isolados ou de ações de interesses particulares, econômicos ou políticos. Nem sempre essas decisões são isentas de ganância, da especulação, da corrupção, do poder dominante ou influente. Então, conjuntura econômica equivale a apresentar um retrato dinâmico de uma realidade, buscando compreender as inter-relações das partes que formam o todo, pois a totalidade é um conjunto de múltiplas determinações. Então, a proposta é essa. Conjuntura econômica é um produto complexo, resulta da congruência do encontro de muitos vetores. Então é preciso compreendê-los, direcionar a conjuntura corretamente. Para isso você tem que ter uma análise bastante ampla, que veja as partes e o todo em vários horizontes, várias amplitudes. Então, numa escala decrescente, a conjuntura econômica, a economia, pode transitar em situações de desenvolvimento, crescimento, desaceleração, estagnação, recessão, depressão. Então, importa muito para a gente como a economia caminha, em que rumo que nós estamos. Então, é importante você conhecer os indicadores que mostram isso para a gente. Então, qual que é a proposta do nosso seminário de hoje? É falar para vocês sobre conjuntura econômica, objetivos econômicos, políticas econômicas, certo? Então, vamos voltar para o quadro para entender um pouco mais os objetivos da aula de hoje. Então, a proposta tácita é essa, de identificar indicadores macroeconômicos. Indicadores macroeconômicos são estatísticas que indicam o estado atual da economia do país, certo? Vão dar para a gente uma visão clara do desempenho econômico. Então, esses indicadores são publicados periodicamente, fazem parte do cenário econômico. Então, vão confirmar ou rever expectativas do mercado. Então, vão ter um impacto significativo no mercado, certo? Definir objetivos macroeconômicos, certo? Então, a macroeconomia estuda a economia de um país como um todo. Analisa a determinação e o comportamento de grandes agregados. Renda, produto nacional, nível de preços, emprego, desemprego, estoque de moeda, juros, câmbio, tudo isso são objetivos macroeconômicos. Tacitamente, são 4, certo? Alto nível de empregos, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. Depois a gente vai tratar um pouco mais sobre eles, certo? Considerar políticas econômicas. As políticas econômicas é como o governo faz para chegar aos objetivos, certo? Então, políticas econômicas podem ser 5, porque nós temos políticas que são centenas, mas econômicas são aquelas que afetam a capacidade produtiva ou a despesa planejada de um país. Então, a política fiscal diz respeito exatamente à capacidade do governo de arrecadar e de gastar. A monetária fala sobre a liquidez da economia, quanto de moeda circula na economia. A cambial diz respeito ao preço do real ante a outra moeda estrangeira. A comercial diz respeito
ao contexto das negociações de exportações e importações. E a política de rendas se propõe a conhecer, a formar renda onde não há capacidade das pessoas, dos agentes econômicos de fazê-lo sozinho. Então vamos voltar para o quadro, continuar nossos objetivos de hoje. Analisar tendências das variáveis. Qual que é a tendência? Como que se encaminha isso? Qual que é a proposta? Então essas variáveis, algumas são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo e definir qual o rumo que a economia poderá seguir. Por exemplo, inflação, taxa de juros, câmbio, produção industrial, nível de empregos, contas externas. Então, tomar decisão a nível macroeconômico, a nível de governo, é muito interessante, é muito importante e exige a identificação das variáveis com tendência de curto prazo e a percepção do risco a longo prazo. Então, você entender como que está a inflação, como que ela afeta a sua vida hoje, é importante para você tomar decisão sobre a inflação nos próximos meses, nos próximos anos, certo? Então, tem que ter estratégia que vão definir o posicionamento perante o risco. Então, pequenos resultados marginais de uma variável, como que elas se comportam, de forma previsível. O resultado provavelmente será previsto, certo? E por fim, também objetivamos avaliar a correlação e impacto entre as variáveis. Então, é possível a gente descobrir quanto uma variável interfere no resultado de outra. Segundo o dicionário, se não me engano, correlação é uma correlação mútua entre dois termos, ou uma correspondência. Então, correlacionar significa estabelecer relação, correlação entre as variáveis. É papel do governo zelar pelo bem-estar da comunidade em geral. Então, o governo, o setor público tem a obrigação de buscar o seu bem-estar, o seu cidadão, o seu empresário, o seu produtor, o seu consumidor. Porque se a economia cresce, haverá uma proposta mais coerente, mais justa de desenvolvimento. Haverá mais emprego, haverá mais renda, mais capacidade de consumo e mais crescimento. Então, a proposta é exatamente essa, entender como que essas variáveis se comportam, o que elas significam para a gente no nosso dia a dia. Porque você vê quanto está a Selic. O que é a Selic? Selic é a taxa básica de juros. E como que ela se comporta? Ah, Selic subiu, Selic caiu. E eu com isso? Nós tudo com isso, porque isso afeta diretamente o nosso bem-estar. Porque se a Selic reduz, barateia o preço do dinheiro para o empresário. Se o empresário tem dinheiro mais barato para produzir, vai investir mais, produzir mais, gerar mais empregos, pagar mais salários, pagar mais impostos e o país cresce. Então, provavelmente, a Selic mais baixa é bom para nós. Opa! Mas a Selic mais baixa significa que haverá mais consumo. Mais consumo, se não for uma coisa muito comedida, uma coisa muito devagarzinho, vai comprometer a estabilidade, porque o ofertante tem a sua capacidade de produção. A hora que a demanda aumenta, o preço aumenta. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A Selic, o Copom se reúne a cada 45 dias, passa dias discutindo para mexer na Selic 0,25 ponto percentual ou meio ponto percentual, que é quase nada. É quase nada para a gente, mas o efeito na macroeconomia é devastador. Então tem que ter muito essa percepção. Vamos para o quadro, que agora a gente vai ver variáveis, situações importantes para você, quando for avaliar um indicador, ter essa percepção. Cada indicador tem peculiaridades. Então, o índice é construído de acordo com a metodologia definida. Pode ser uma região, pode ser um período de levantamento de dados, pode ser um perfil de trabalhador. A ideia, gente, é formatar o indicador para responder questões específicas. Então, a mesma variável macroeconômica pode ser medida por diferentes indicadores e será feita sempre de acordo com o objetivo definido para o indicador.
certo? Qual que é a proposta? Você vê, por exemplo, que a inflação tem o IPCA, o IGPM, o IPC, mais um monte de indicadores. Por quê? Cada um tem uma finalidade. Alguns corrigem aluguéis, outros reajustam salários no dissídio coletivo. Então, por exemplo, no dissídio coletivo, provavelmente o empregado vai querer ter o seu reajuste com base no INPC, que o ano passado, se não me engano, foi 11,28% em 2015. O empregador quer reajustar pelo IGPM, que foi 10,54% o ano passado. Então, esse conflito tem razão. Cada um quer saber de promover o seu bem-estar, melhorar a sua situação. Então, é muito importante você entender. Indicadores diferentes vão procurar o mesmo resultado. Por quê? Porque ele vai ser feito em uma região diferente, ou vai ser feito para um perfil diferente. Então, o INPC, por exemplo, quem calcula é o IBGE. Então, ele calcula a variação dos preços para as famílias entre 1 e 5 salários mínimos mensais, que é aproximadamente metade das famílias brasileiras ganham entre 1 e 5 salários mínimos mensais. Então, o INPC procura isso. Já o IGPM, o IPCA, o INCC procuram o mesmo indicador com outras variáveis, certo? Então, é importante você entender isso. Diferentes indicadores podem medir a mesma coisa. Outra coisa importante, variáveis macroeconômicas retratam séries temporais, certo? Que não são observáveis diretamente e tem conexão entre o comportamento de diversas variáveis econômicas. Então é importante a gente entender o que é uma série temporal. É uma sequência de observação de uma variável. Então você tem a observação da mesma variável ao longo do tempo. Então você observa numa sequência de observações, então você consegue entender que as variáveis macroeconômicas são resultado de observações contínuas, diretas, constantes da mesma variável. Então, são uma sequência de pontos, dados numéricos, porque na economia tudo se traduz em números. Então, provavelmente as observações resultaram em indicadores, em números. Esses números vão virar indicadores. Essas variáveis vão mostrar para a gente, essa metodologia de observação pode ser feita diariamente, pode ser feita mensalmente, trimestralmente, depende qual resultado eu quero entender, eu quero interpretar, o que eu quero fazer. Então, gente, é muito importante você entender como isso acontece. Então, eu quero que vocês mandem para cá as suas dúvidas, suas perguntas, suas contribuições, para a gente interagir mais durante o nosso seminário, porque o assunto é delicioso, é muito interessante, é muito proveitoso, é muito no dia a dia da gente. Mas tem que ter uma interação, essa pergunta, essa resposta, o contexto, a realidade que você encontra é muito importante. Então, mandem contribuições durante a nossa aula, vão mandando, vai aparecendo no chat para a gente, eu vou respondendo quando for possível, se for importante, vou tentar responder todo mundo, certo? Essa é a proposta. Vou voltar para o quadro, fazer mais uma ressalva. Principais indicadores macroeconômicos, certo? Atividade econômica. A atividade econômica diz respeito a como anda a produção. Se há produção, há emprego. Se há emprego, há salário. Se há salário, há renda. Se há renda, há consumo. E se há consumo, há produção. Então haverá atividade econômica, certo? É importante que o país cresça, que o país saiba como conduzir as suas variáveis que indicam o crescimento, saiba tomá-las como suporte para conduzir a política econômica, certo? Mercado de trabalho. É importante você entender como o mercado se comporta, quais atividades absorvem mais mão de obra, porque é importante você incentivar o crescimento, porém também um crescimento que distribua os seus resultados, certo? E o trabalho, distribuição de renda acontece exclusivamente com o trabalho. Então, quanto mais trabalho houver, mais a renda haverá, melhor será a distribuição da renda, certo? Inflação. Inflação
para a economia é um câncer. E inflação será combatida a qualquer custo. Então, é importante você entender que a inflação é um mal que será combatido sempre. E política anti-inflacionária é política restritiva, que sacrifica o produtor, que sacrifica o consumidor, que sacrifica o governo. Todo mundo perde com isso. Então, inflação é do mal, inflação será combatida a qualquer custo, certo? Setor externo. É importante o setor externo, o indicador do setor externo vai mostrar para a gente como que são as relações econômicas do nosso país com os outros, porque você pode atingir os objetivos econômicos exportando e importando também, porque quando você exporta, você gera mais produção, mais emprego, mais distribuição de renda, mais crescimento, mais riqueza. Então exportar é importante, mas importar também é importante, porque quando você importa, você freia os preços do produto nacional. Então você fala, opa, a inflação será combatida, se for preciso, com importação. Então o setor externo mostra muito para a gente qual rumo está tomando a nossa economia, certo? Moeda e crédito. Você compra se e somente se você puder pagar, certo? A economia funciona se houver capacidade de demanda, de compra. Então, quanto mais moeda você tem na mão, mais você gasta, mais você consome, mais a empresa produz, mais emprego ela gera. Então, se você não pode pagar, você pode comprar crédito, pagar nos próximos 2, 3, 4, 5, 20 anos. Se você comprou a crédito, você comprou. Você gerou demanda hoje, produção hoje, emprego hoje, salários hoje. Então, entender como que moeda e crédito se comportam é muito importante. Finanças públicas. Qual que é o lance aqui? Porque na minha casa eu posso gastar só o que eu tenho de renda, certo? Todo mundo funciona assim. Então, o governo também deve funcionar assim. Então, as finanças públicas, o grande lance é que se elas forem desproporcionais, descobertas, o governo gasta mais do que arrecada, ele vai ter que financiar a dívida pública. Para financiar a dívida pública, ele emite moeda. Ou então, ele contrai empréstimo. Contrai empréstimo compromete a sua capacidade de gerar o bem social. Então, finanças públicas vão dizer muito para a gente qual é a capacidade do governo de interferir, de inferir sobre a economia. Certo? E economia mundial. A economia mundial tem essa proposta, porque nenhum país vive sozinho. O setor externo mostra para a gente qual a nossa capacidade, a nossa dimensão de consumo, de exportação, de importação, de inter-relação com outras economias. Então, se a economia mundial vai bem, provavelmente vão demandar mais produtos do nosso país. Provavelmente vai produzir-se mais, empregar mais pessoas, pagar mais salários, pagar mais impostos, dar capacidade de crescimento para a economia e para o governo, para a ação estatal. Então, os indicadores de economia mundial vão mostrar para a gente se nós teremos fôlego no futuro, nos próximos, no curto, no longo prazo, ou não. Então, se o mundo vai bem, se a China cresce, Estados Unidos cresce, a Alemanha cresce, todo mundo cresce, nós também crescemos, porque nós vendemos muito para eles. A gente exporta muito mais do que a gente importa. Então, provavelmente, se a economia vai bem, se o mundo vai bem, a gente vai bem também. Então, essa é a proposta do indicador macroeconômico, indicadores econômicos. Entender exatamente qual que é a semântica, qual que é a proposta de interação, a congruência entre variáveis. Entender quando o mundo vai bem, nós vamos bem também. Se algum setor da economia vai mal, outros vão mal, que vão prejudicar outros, prejudicam outros, e assim a economia entra em recessão. Então é interessante, importante você entender como que você pode avaliar por indicadores econômicos qual que é a proposta, qual que é a ideia, se irá bem ou não, certo? Mandem suas contribuições, suas dúvidas, suas propostas para a gente discutir aqui em sala de aula, certo? Vou voltar para o quadro agora. Aqui, indicador de atividade econômica.
certo? Então, produto interno bruto. Não. Indicadores de atividade econômica vão permitir avaliar como está o crescimento econômico, nível de produção e de renda da economia, certo? Então, produção e renda, certo? Então, gente, é importante entender que aqui o principal deles é o PIB, certo? Mas não tem vários outros. São expressos de forma numérica, com estatísticas direcionadas para medir o nível de desenvolvimento, prever o comportamento econômico, permitir a definição de políticas econômicas. Então, indicador da atividade econômica, a proposta, a gente discutiu na aula atividade agora há pouco, é exatamente isso. 4 objetivos macroeconômicos: alto nível de empregos, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. Então, quando há crescimento econômico, haverá produção. Quando houver produção, haverá emprego. Quando há emprego, a distribuição de renda é socialmente justa o mais possível, máximo, mais perto do possível, certo? Então, a proposta é exatamente essa. Todo governo num país democrático, com uma economia de mercado, persegue esses objetivos. E o alicerce deles é exatamente esse: crescimento econômico. Então, o crescimento vai trazer todas as outras coisas. Mas, professor, o senhor falou de crescimento, distribuição de renda socialmente justa, emprego. Cadê a estabilidade? Estabilidade de preço é condição crucial para o crescimento acontecer. Só que a estabilidade de preço ela é alcançada sempre quando você freia o consumo. Porque se você gera crescimento, mais emprego, mais salários, mais impostos, mais riqueza, você vai ter mais consumo. Mais consumo pressiona os preços. Por quê? A produção acontece num nível médio ali de equilíbrio entre o médio, que é próximo da produção máxima permitida, capacidade máxima permitida. Então, quando você tem muita demanda e você não tem oferta suficiente para cumprir aquela demanda, para atender aquela demanda, você sobe o preço. Inflação, depois que ela começou, é difícil segurar. A inflação, depois que ela toma fôlego, não dá para segurar. É muito difícil, é muito sacrifício segurar a inflação. Então, nós conhecemos no Brasil, na década de 80 e 90, uma inflação galopante que batia 70% ao mês. Então, isso é totalmente irracional, isso faz você perder totalmente a capacidade de valor real de um produto. Então, é importante que você não permita que ela cresça, porque se ela crescer, ela vai se tornar insustentável e para combatê-la depois, o preço é muito alto. Então, a proposta é exatamente essa: gerar crescimento, mas na outra ponta da corda você conter a inflação. Então, se houver crescimento, haverá emprego. Se houver emprego, haverá distribuição de renda socialmente justa. Distribuição de renda mais justa possível. Que haverá mais consumo, mais crescimento. É lindo. É a parte sustentável da economia. Só que quando você cresce a renda e você cresce o consumo, você também perigoso você desestabilizar a economia. Então, a inflação pode surgir nesse meio tempo. Então, é importante, qualquer ação macroeconômica vai ser tomada lá em Brasília pelos caciques da política nacional, se não comprometer a estabilidade. Porque se comprometer, a política vai para a gaveta. Porque é importante que ela passe pelo crivo da estabilidade. Então você tem duas forças disputando o mesmo espaço: crescimento e estabilidade. Uma atrapalha a outra. Então o ideal seria você crescer comedidamente, continuamente, para que você consiga crescer sustentadamente, sem desfalcar, sem desequilibrar a estabilidade. Porque senão, se houver comprometimento da estabilidade, a política pode ser bonita quanto for, justa quanto for, vai para a gaveta.
certo? Então, é importante entender isso. Vou voltar para o quadro agora. Aqui, gente, a atividade econômica é o principal determinante da riqueza, de todos os objetivos macroeconômicos, certo? Então, PIB, o principal deles é o PIB, Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Dentro do país, não importa qual a nacionalidade do produtor, para onde vai o lucro desse produto, dessa produção, não importa. Produziu aqui, gerou riqueza aqui, pagou o salário aqui, vai pagar impostos aqui. Então, o Produto Interno Bruto é tudo que se produziu de bens e serviços num país, em algum tempo determinado, certo? Equivale ao consumo e ao nível de renda gerado no mesmo período. Então, tudo o que foi produzido foi consumido. Tudo que foi produzido gerou renda para alguém, certo? Então, produção igual demanda, que igual a renda, certo? Olhando macroeconomicamente, aos olhos do governo, essa é a proposta mais interessante. Produção igual demanda, que igual a renda. Tudo que é produzido é consumido e gera renda para alguém. Renda pode ser salário, pode ser lucro, pode ser aluguéis de equipamentos, pode ser salário do trabalhador, não interessa. Tudo que foi gerado gerou renda para alguém. Para o trabalhador, para o dono do capital, para o empreendedor, para o produtor, não interessa. Gerou riqueza, foi para alguém, certo? Outro indicador é o Produto Nacional Bruto, o PNB. O PNB é uma expressão monetária, certo? Do que foi produzido por fatores de produção nacionais. Então, se a empresa é brasileira e ela produziu na China, por exemplo, naturalmente o PNB do Brasil cresceu com a produção da China. Essa produção gerou para a gente, aumentou o PIB da China, mas ela gerou o PNB, aumentou o PNB do Brasil, porque o produto nacional é do Brasil. O produtor é brasileiro, o capital é brasileiro, então, naturalmente, o impacto do PNB foi do Brasil. Então, esses indicadores que mostram a produção interna e a produção nacional são indicadores mais próximos de mostrar, de trazer para a gente realidade da produção, do crescimento. E é importante entender, o governo objetiva crescimento econômico. O que tira o sono do governante lá em Brasília, onde estiver, sempre é o tal do emprego. E o emprego acontece quando há produção. Então, o PIB mostra tudo que é produzido dentro do Brasil. O PNB, tudo que é produzido pelo brasileiro. Então, indicadores que vão mostrar para a gente o comportamento e encaminhamento da nossa economia. É interessante esse indicador, muito importante. Agora tem um vídeo muito rapidinho, mas muito elucidativo sobre o PIB. Vamos a ele. O que é PIB? A macroeconomia, como vimos na aula anterior, olha para o todo, lembra a visão panorâmica de uma floresta. E de toda a fauna e flora observadas pelos economistas, o Produto Interno